Bom dia, povo amado. Deus é bom. Então é o seguinte, você vai antes sentar, só que você não vai ser desobediente, amém? Em nome de Jesus. Posso contar com você? Então você vai fazer o seguinte agora, antes de você sentar, você vai dizer assim para, olha, uma dezena, quem sabe até uma centena de pessoas, você vai abraçar, você vai liberar uma palavra de Deus, você vai dizer assim, ó, prepara, porque a presença, prepara, porque a percepção, porque Ele já está aqui, Ele sempre esteve. Só que às vezes, irmão, a gente vai ficando, sabe, indiferente, vai ficando casca grossa, assim, não sente, não percebe a presença dele. Então, ó, você vai dizer para a pessoa assim, ó, a percepção da presença do Espírito, ela vai aumentar na sua vida, vai aumentar nesse lugar. Dá um abraço a alguém, se você não decorou o que eu falei, não tem problema, mas dá um abraço, abençoa alguém aí, libera uma palavra de Deus sobre essa pessoa, em o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glorifica a Deus. Quando o povo glorifica a Deus, o Espírito de Deus está agindo, o Espírito de Deus está se movendo, sabe, irmão? Peço a sua oração, porque nesse ano 2024, nós vamos ter aqui a nossa conferência de avivamento. Quantos creem, precisam, estão esperando, estão orando para que um poderoso avivamento brote na sua vida, brote nessa igreja? Quem crê aí, quem está orando? Então, já estou orando por isso aí, já estou trabalhando, até eu sou uma benção, sabe, começo a perder o sono, começo a ficar assim, todo agitado, mas é normal, porque assim, nós vamos ter a nossa conferência vai ser no dia de Pentecostes, bem no dia de Pentecostes, bem no dia, né? Então a celebração de Pentecostes, não sei se você sabe, ela acontece 50 dias depois da celebração da Páscoa, né? Foi quando Jesus morreu, quando o Cordeiro foi sacrificado. 50 dias depois, a Bíblia diz que esses discípulos, eu li aqui capítulo 2 de Atos, diz que eles estavam reunidos nessa grande sala, que é chamada cenáculo, não é? E foi quando o Espírito Santo veio sobre eles, 50 dias depois, 50 dias, e eu estou orando, está no meu coração trazer um camarada aqui, mas aí você precisa de oração, porque o homem é muito importante, o homem internacional, o homem assim é um dunamis, é uma coisa, sabe, é do tipo assim, cego vê, surdo ouve, paralítico anda, e eu estou orando a Deus falando assim, Deus, né, só que ele é um homem do Espírito Santo, eu comungo muito assim do jeito dele, a mensagem dele, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, o lugar do Espírito Santo e o agir do Espírito Santo hoje, na igreja hoje, né? Se chama, depois você segue ele lá na rede social, se chama Hernani Santos, alguém já ouviu falar dele? Do Hernani? Então é um dunamis, é uma coisa assustadora, assim, você fala, que é isso? A criança lá, surda, sobe lá e ora, e a família chorando e o menino curado, né? Então é coisas extraordinárias, porque esse é o ministério do Espírito Santo, amém, povo de Deus? Então assim, esteja orando, já fiz o convite para ele, mas vocês sabem como que é esse negócio aí, agora estou clamando por misericórdia, Deus, põe tua mão, Deus, né, faz, né, estou quase fazendo igual Jacó com Esaú, mandando um monte de presente na frente, vocês lembram? Quem que lembra disso aí? Sabe, irmão, essa estratégia às vezes dá certo, então assim, depende, né, então assim, vou ver, né, então ore a Deus. E tem um outro pastor, que vocês sabem que eu fui esses dias atrás participar de um retiro de pastores, né? Fiquei 3 dias lá, 3 dias de jejum, e o retiro é uma bênção, porque ele é no meio do nada, é uma cidadezinha chamada Junqueirópolis. Quem conhece Junqueirópolis aqui? Vocês sabem onde conhece Junqueirópolis? Ele fica no meio é desse tamanhozinho, irmão, cidadezinha assim, você fala assim, é igual quando falava de Jesus, fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma região assim, bem, desculpa, eu vou usar a expressão queimada lá, né, na região ali de Israel. Então assim, Junqueirópolis, cidadezinha do nada, e aí chama Retiro do Bambu. Retiro do Bambu, eu falo, mas que diacho de Retiro do Bambu, literalmente, cheguei lá, eram os bambuzal, irmão, tinha bambu para tudo que é lado, umas moitas de bambu assim, enorme, sabe, enorme, é uma chácara linda, e assim, essas moitas de bambu faziam uma cobertura, parecia que você estava no auditório, e aí fizeram um palquinho lá, mas irmãos, está brotando um avivamento lá, eu tenho conversado com alguns amigos pastores, não vou falar para você, porque de verdade, você nem entende dessas coisas, de verdade, tá? Então assim, você já é um outro nível, então assim, está brotando um negócio lá, estilo aquilo que a gente ouviu na história, avivamentos que já brotaram na história, e eu fiquei de olho naquele negócio, 3 dias lá, jejum, oração, falando, Deus, eu também quero, e aí o ano que vem nós vamos trazer um pastor, teve um pastor que me marcou lá, né? Estou tentando lembrar o nome dele agora, deu um branco, tenho conversado com ele, não é? Mas ele é um senhorzinho, eu contei para vocês, ele chegou assim, amados, lá não tem,
como que eu posso dizer, porque senão pode passar que é desorganizado. Não é desorganizado, mas existe um fluir do Espírito Santo, é ele quem vai dirigindo, vai apontando e tal. Pastor Everaldo. Pastor Everaldo é um pastor, ele é desse tamanhozinho assim. Eu já não sou muito grande, né, irmão? Então imagina, ó, aqui desse tamanhozinho, magrelinho, pretinho assim, que chega a ser, sabe, já está quase, foi tinta ali, muita tinta, mas e coisa mais lindinha do mundo. Aí chegou aquele velhinho assim e tal, daí, Deus me tratou, né? Você fala assim, meu Deus do céu, o que vai sair daí? E aí o velhinho começou a conversar. Eu falei para vocês, ele falou assim, olha, Deus disse que eu ia trazer a palavra, porque ninguém sabe quem vai trazer a palavra naquele lugar lá. É igual a congregação cristã, embora a congregação abandonou um pouco desse negócio, né? Eles estão meio carta marcada, mas era assim antigamente, né? Orava e quem tinha a palavra do Espírito ia lá e ministrava, tá? Era assim, mas assim. E aí, tá ali orando, esperando. Daí tem um pastor lá, que esse vai estar, em nome de Jesus, vai estar na conferência de avivamento, né? Que é o pastor Jetro, que é o que organiza lá, ele é da PIB, da Primeira Igreja Batista lá de Junqueirópolis. E aí, o Jetro falou com ele falou assim, não, Deus tinha falado para mim, olha isso aí, Deus tinha falado para mim, lá em São Paulo, de São Paulo capital, o Espírito Santo já tinha falado para mim que eu ia trazer uma palavra. Diz que quando ele foi orar, eu contei isso aqui, mas eu vou ficar repetindo, não tem problema, porque tem coisa que a gente precisa ouvir várias vezes, né? Diz que ele foi orar, o Espírito Santo falou para ele assim, diga para eles devolverem o meu lugar, o lugar do Espírito Santo. E esse homem, ele falava isso. Falou assim, olha, então eu sabia, o Espírito Santo falou que eu ia trazer uma palavra para vocês, e ele falou para eu dizer isso aqui, ó, é para vocês devolverem o meu lugar, o lugar do Espírito Santo, né? E aí ele começava a contar a história, um homem experiente, com um doutorado, assim, eu falei, né? Um doutorado e tal, mas assim, não era palavra de sabedoria, pelo contrário, numa simplicidade tão grande, sabe, sem eloquência nenhuma, tá? Nenhuma, mas assim, cheio do Espírito Santo, e falando, e contava história, foi missionário, continente africano, muitos anos e tal. Irmãos, quando aquele homem terminou de falar, que não pode dizer que ele pregou, ele falou 1h30, até mais, tá? É desse jeito lá o negócio não é normal não, e tal. Na hora que terminou, ele só fez assim, olha, e Deus vai mostrar, o Espírito Santo vai mostrar, que você, que eu, que nós precisamos devolver o lugar para ele. E ele levantou a mão assim e falou, eu acho que ele não tinha noção do que ele estava fazendo, porque ele levantou a mão, irmão, o céu estava, hoje o tempo está nublado, o céu estava assim, pensam, muito calor, estava assim, o céu limpinho, irmãos, mas na hora, o céu rasgou e começou, mas na hora que ele levantou a mão assim, mas ele não estava falando da chuva, ele só falou assim, Deus vai dar um sinal, Deus vai mostrar. Na hora que ele falou isso assim, o céu fez, abriu e caiu uma chuva torrencial. Pergunta se alguém saiu de lá. Irmão, pelo contrário, 500 pastores, tudo caído debaixo do poder de Deus, aleluia, caído lá no chão, com a cara no pó. Que coisa tremenda. Pastor Everaldo vai estar com a gente aqui o ano que vem. Só que ele vai estar na conferência missionária. Ele tem uma experiência missionária assim, né, que é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque ele, né, foi missionário muitos anos lá, ele contando, irmão, dos demônios lá no continente africano assim, é coisa que se assusta, de nego voar mesmo, de flutuar, bruxo, demônio, uma coisa horrível. E ele falou assim, não, mas eu estava lá, e eu estava debaixo do poder do Espírito Santo, e eu desafiava ele, falou assim, então, porque o povo morre de medo lá, diz que é uma coisa assim, todo mundo tem medo, prefeito tem medo, delegado tem medo, ninguém mexe com essa raça. Né? E aí diz que ele pegava e falou assim, não, manda em mim, olha a coragem do homem, né? Ele encarava, diz que ele, assim, Deus fez grandes coisas, então ele vai estar conosco na conferência, um homem cheio do Espírito Santo, mas esteja orando, né, pelo nosso próximo ano aí, eu creio que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar, mas acima de tudo, irmão, não são pessoas, Deus usa pessoas, está na Bíblia, sempre que Deus quer fazer algo, Deus usa alguém para ativar algo que eu não tenho, algo que você não tem, Ele usa alguém que tem para transferir aquilo. Paulo fala isso, né, numa das suas cartas, nem me lembro agora o endereço certinho, mas Paulo fala assim, eu estou querendo ir com vocês aí, porque eu quero compartilhar umas coisas com vocês, eu quero compartilhar uns dons com vocês, né? Às vezes a gente precisa, e essas pessoas têm, então Deus vai nos dar essa graça, em nome de Jesus, amém, povo de Deus? Glória, vocês entenderam alguma coisa do que eu falei? Então tá bom, vocês vão orar por quem para estar conosco mesmo? Que esse não respondeu, o pastor Everaldo já me respondeu já, todo bonitinho, todo lindinho, já respondeu, vai estar conosco aqui, eu só não lembro a data agora, mês de março, o pastor Everaldo vai estar conosco, março tem 5 semanas, na última semana,
A última semana eu não vou estar aqui, então nós vamos fazer a primeira, segunda, terceira, ele vai estar na quarta semana, eu não lembro a data, quarta semana de março de 2024, o quarto final de semana. Então ele vai estar conosco aqui sexta, sábado e domingo, né? O pastor Everaldo já me respondeu. Agora o pastor Hernani Santos vai estar em Pentecoste. Pentecoste, se não me engano, vai acontecer dia 19 de maio. 19 de maio, se não me engano, tá, irmão? Depois vai, tudo isso aí você vai receber, as células vão receber, mas 19 de maio, porque 50 dias depois da Páscoa, 19 de maio, e aí fiz o convite para o pastor Hernani Santos, e estou em contato lá, mas assim, o homem, como eu falei, é um dunamis, é uma coisa assim extraordinária, né? Um pastor assim do mundo, né? Ministra as nações da terra, não é? Mas assim, quem sabe, Deus olha para nós e fala assim, tá bom, eu vou dar essa colherzinha de chá para vocês, e a gente vai ter o privilégio de ter conosco, então, o pastor Hernani, para ministrar aí a conferência de avivamento. Amém, povo amado? Glória a Deus. Deus é bom? Então tá bom, eu quero que você vai pegar o Santo Livro, pega aí, nós lemos domingo passado, no culto da noite, no culto da manhã a gente não falou, mas no culto, porque tivemos o batismo, que festa linda, né, irmãos? Que festa linda, foi ou não foi? Glória a Deus, foi uma benção. E aí você não teve ministração da palavra, mas no culto da noite teve a ministração. Então pegue aí Atos, capítulo de número 19. Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. Aqui fala Atos dos Apóstolos, mas eu estou mudando, tá? Estou corrigindo, até porque não foi os apóstolos, não foi eles que deram esse nome, então eu tenho essa liberdade de corrigir isso. O nome não é inspirado, né? Então o nome é Atos do Espírito Santo. Através dos apóstolos, através dos profetas, através dos evangelistas, dos pastores, dos mestres, dos diáconos, né? Uma benção. Então assim, vamos ler aqui o que o Espírito Santo fez através dessa turma, capítulo de número 19, verso 1 em diante. A versão da tradução da minha Bíblia é a Nova Versão Internacional. Antes de ler, a gente costuma declarar aqui algo. Eu vi um negócio, vou aprender para copiar, porque tudo que é bom a gente tem que copiar, né, irmãos? Amém? Coisa boa a gente tem que copiar, mas eu ainda não decorei, não acertei. O pastor Joel Osteen é pastor da maior igreja do mundo, lugar com gente, né, nos Estados Unidos. Maior igreja, melhor, corrigindo, né, a maior igreja. Lá, de prédio, de reunião, é a que mais reúne gente, é isso que eu quero dizer, né? É o maior templo, a coisa mais linda do mundo. Eu passo aqui no Descubra a foto da igreja do Joel, e o Joel, ele faz um negócio, sabe, ele faz uma declaração com o povo, tipo essa que eu faço com vocês aqui agora, mas ele faz umas outras palavras, mas tão bonito, irmão. Eu assisti umas 10 vezes, mas não decorei, sou meio burrão, então, mas, né, vou acertar, vou decorar esse negócio aí, porque é muito bom, uma declaração assim, linda que ele faz com a igreja num determinado momento, e nós vamos fazer. Mas nós costumamos fazer o seguinte, diga comigo, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Por isso, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Agora com muito entusiasmo fala assim, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga comigo, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga aí, eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Amém. Diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, diz assim, olha, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns, vocês estão lendo aí, encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ó a pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando? É a pergunta, é para os discípulos lá, e é para mim e para você aqui. Você recebeu o Espírito Santo quando você creu, meu irmão? Você recebeu? Mas olha a resposta dessa turma aqui. Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo, né? Nem ouvimos que existe o Espírito Santo, misericórdia. Então, aqui é Paulo perguntando, então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo,
o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que, presta atenção, naquele que viria, futuro, irmãos, futuro, né? Vai vir, se arrependam, se batizem. Então, as pessoas que criam se batizavam. Ele está dizendo, ele está pregando o batismo de arrependimento daqueles que conheceriam, veriam Jesus, daqueles que viriam a conhecer Jesus. Aí ele fala assim, olha lá, depois dele, isto é, em Jesus, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Lógico, o batismo deles era um batismo anterior, era um outro sentido, era uma outra, havia um outro propósito. Aí agora eles vão ser batizados em nome de Jesus, que é o batismo que Jesus ordenou, Mateus capítulo 28, verso 19, que ele diz, ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E aí ensine eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, esse é o batismo de Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, presta atenção, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eu vou ler de novo, porque se eu tivesse uma igreja pentecostal, tinha gente correndo aqui no corredor, tinha gente fazendo a unção do guarda de trânsito. Quem já viu a unção do guarda de trânsito? Você nunca viu? Eles faziam tal, você fala, irmão, mas aqui nós ainda estamos meio, não que a gente vai chegar, né, nesse nível assim, que eu segura um pouco a onda, né, mas assim, precisa melhorar, irmão, tem que dar uns glória a Deus nesse lugar aqui. Eu já falei para vocês, a gente tem que, ser um povo mais aquecido, um povo mais entusiasmado com a presença de Deus, amém? Então olha lá, diz o texto sagrado, então Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, e a profetizar, aleluia. Eram ao todo uns 12 homens, amém. E aí, meu irmão? Alguém estava no culto da noite, domingo passado? Quem estava no culto da noite? Tem uma boa turma aqui, tem uma turma que não estava, né? Mas quem foi para a célula essa semana? Quem estava lá na célula essa semana? Então na célula, a gente conversou sobre isso. A gente falou, eu vou resgatar algumas coisas aqui com vocês, para explicar. Lógico que o objetivo dessa mensagem aqui, meu irmão, escuta isso, entenda uma coisa que eu vou dizer para você, isso aqui não é uma pós-graduação, né? Eu não estou dando aqui, um estudo, um mini estudo, ou um estudo mensagem, melhor dizendo, né? Mas eu não estou dando para você uma pós-graduação sobre pneumatologia. Pneumatologia é a área da teologia sistemática que estuda esse negócio, que estuda a questão do Espírito Santo, a doutrina, né? Que explica. Então assim, não é esse o sentido, só que nós precisamos crescer no entendimento. Quem aqui ouviu falando, e está lá no material de célula, está lá, não sei se o seu líder lembrou de falar isso para você comprar um livretinho, não ganha nada com isso, irmão, não ganha nada, você lê lá, né, por quê? Não ganha nada, meu Deus do céu, e eles nem precisam também, um best-seller daquele, foi vendido no mundo todo, assim, milhões e milhões de cópias, né, mas assim, é para você crescer. Você ouviu falando lá, compra um livreto, tinha, não sei se agora tem, mas sabe onde que tinha ele? Na revistinha da Avon, irmão, está lá, bom dia, Espírito Santo. Alguém ouviu esse negócio, leu lá no material? Alguém aqui falou assim, não, preciso comprar esse livro, alguém fez isso? Glória, aleluia, está dando certo, vamos melhorar, aleluia, em nome de Jesus. Irmão, escuta, é um livreto assim, maravilhoso, é a experiência de um homem chamado Benerim, né? Um ministério do Espírito Santo assim, glorioso, tá? É uma coisa extraordinária, a jornada dele com o Espírito Santo. Eu te aconselho, né? Meu irmão, pelo amor de Deus, olha aqui para mim, você quer crescer, criatura? Você quer continuar no mesmo nível? Entra ano e sai ano, e o teu cristianismo, a tua experiência de fé é assim, continua nesse nível. Por quê? Porque você não se dedica, você não investe tempo, muito menos recursos. Comprar um livro, pastor, meu irmão, esse livreto, né? Tem livreto que é bem mais caro, mas esse é o livreto lá na revistinha da Avon, era R$ 9,99, que vergonha, irmão, e você não comprou? Compra, leia esse livro, para você poder avançar. Quem quer avançar aqui? Vou perguntar de novo, quem quer avançar aqui? Então, meu irmão, né, dedica ali, é um livreto aí com uma leitura assim, bem... Não assusta eles não, amor.
É o livro, Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia, Espírito Santo é o nome do livro, né? Ela já assusta, pastor, é que eu dou as coisas por dose homeopática, né, irmão? Você vai dando assim, igual remedinho homeopático, assim, de gota em gota. Ela já chega, já entrega o negócio, já assusta. O cara fala, meu Deus, eu nunca li um livro de 50 páginas, não está mandando eu ler um livro de 200 páginas. Meu Deus do céu, daqui a pouco ela grita, não, 200 não, 254 páginas. Irmão, assim, investe, aprenda, amém? Então esse é o meu conselho. Tem um outro livro que comecei a ler agora, uma vergonha, devia ter lido, né? Se chama O Deus Esquecido, que é do Francis Chan. E ele fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas sabe, eu tenho para mim que isso tem muito a ver comigo, com você, isso tem muito a ver com a igreja contemporânea. Eu ia colocar isso no final, mas eu não vou deixar para o final. Eu estou preocupado, irmãos. Eu estou muito preocupado, estou preocupado comigo, olha aqui para mim. Eu estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com você. Eu estou preocupado com a nossa igreja. A dos outros eu não posso falar porque eu não sei, né, irmão? Eu não sei. Mas assim, eu estou preocupado com a gente. Eu fiquei pensando hoje, nossa, estava chorando agora há pouco, chorando. Eu falei assim, meu Deus do céu, será, Senhor? Será que nós vamos cometer um desatino desse, uma tragédia dessa? Qual é? Sabe, irmãos, será que se a gente tirar o Espírito Santo daqui, da minha vida, da sua vida, a gente consegue continuar fazendo as coisas do jeito que a gente já faz? A gente consegue vir, eu não sei quem que ficou lá na recepção, mas você consegue recepcionar as pessoas sem o Espírito Santo e dizer para ela, que bom que você está aqui, que bom que você veio para esse culto maravilhoso, né? Seja bem-vindo, você é convidado, vamos ali no balcão, leva a pessoa, nós temos um presentinho, aí o pessoal do cadastro, será que se tirar o Espírito Santo, o pessoal da secretaria, o pessoal que acaba ajudando ali, será que se tirar o Espírito Santo, vai fazer o cadastro, vai pegar o telefone dessa pessoa, vai pegar ali os dados, vai entregar o presentinho para ela, fala assim, fique à vontade, você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Será, irmão, que o pessoal ali, né, esses eu tenho uma dúvida lascada, porque eu nunca vi um povo que não participa do culto, é o pessoal da parte da mídia e do som, ele só fica ali, tem uma hora que eu falo assim, misericórdia, se eu botar minha mão, eu estrangulo, né, porque assim, irmão do céu, será que a gente não faz isso, não ergue os botãozinhos lá, aperta os botãozinhos, coloca, tira, sem o Espírito Santo? Será que a gente não consegue, irmãos? Será que a gente não consegue? O pessoal do serviço aí, eu estava tão feliz que o Benjamin, do João e da Vitória, né, desse tamanhozinho, ele trouxe uma vassoura hoje, irmãos, ele trouxe uma vassourinha e ele estava trabalhando, coisa mais linda do mundo, aprende de pequeno, né, glória a Deus, servindo aí, eu achei a coisa mais linda do mundo, que ela na hora que veio pegar o gasofilácio aqui, ele estava do lado dela, e ele segurando o gasofilácio, tipo assim, deixa eu levar, eu quero fazer parte desse negócio. Mas a minha pergunta vai um pouco além, será que a gente não consegue, né, fazer esse negócio, servir aí, limpar, arrumar, e fazer tudo que a gente precisa fazer, sem a presença do Espírito Santo? E de repente a gente vai fazendo, vou limpando, passo um cheirinho lá no banheiro, eu peço tanto para eles, vai lá no banheiro de 15 minutos, dá uma descarga, liga, não sei o quê, e passa um cheirinho. Será que a gente não consegue fazer isso? De repente a gente fala assim, para que o Espírito Santo? Agora pior do que isso, irmão, pior. Aí, irmão, para a gente lidar com esse negócio é só assim, isso é brincadeira, tá, irmãos? Entendam, porque eu já tenho que explicar antes de falar. Mas, irmão, é só com assassinato em massa. Só com extermínio em massa. Imagina o cara subir aqui para o louvor, para adoração, ele pega o instrumento, aí ele fala assim, eu toco muito, né? Eu sou o guitarrista, eu sou o Jimi Hendrix da guitarra, eu sou não sei o quê, e aí, aqui toca, aí canta, o sino é bonito, porque alguém compôs aí, alguém foi inspirado, né, de alguma forma, e compôs, aí bota ali, né, o sino, e canta, e a gente canta, e toca, e tal, sem o Espírito Santo, a gente vai fazendo, aí sobe o pregador, ou eu, ou quem quer que seja, não é? Aí sobe, porque você domina, irmão, de verdade, irmãos, eu conheço bem esse livro aqui, lógico que tem gente que conhece melhor do que eu, mas eu conheço muito bem, eu estudo ele faz mais de 30 anos já, mais de 30 anos que eu estudo ele, e estudo, tá? Não sou dos meia boca aí não, de estudar, sou assim, sou chato, de querer entender, às vezes, né,
gosto, fiz curso de oratório, então, meu irmão do céu, fiz uns par de curso de oratório, sou assim, meio assim, mas fiz curso assim, meu Deus do céu, né, curso disso, curso daquilo e tal, aí eu subo aqui e falo assim, eu vou resolver o negócio, eu vou fazer, e aí prego, né, anuncio aqui, mas sem o Espírito Santo. Então esse é a minha preocupação com a gente. Não sei se você percebeu, mas eu percebi. A pastora, na hora que ela estava ministrando, ela começou a ministrar o Preciso de Ti. Antes de ministrar o Preciso de Ti, foi basicamente isso que ela estava falando. Basicamente foram essas palavras que ela disse, de um jeito diferente, mas a mesma coisa. A mesma coisa. Não é? O Amaro, na hora que subiu para falar, que ele falou sobre tal, né? Mesma coisa. Antes do Amaro, o menino, o Elieber, na hora que ele foi ministrar a canção que ele ia cantar, o que ele falou? A mesma coisa. A mesma coisa. Da gente fazer porque a gente faz mesmo, sem sem ter a direção de Deus, sem buscar o Espírito Santo. Joia, o Amaro, a mesma coisa. A mesma coisa. Presta atenção aqui, meu filho. Será que Deus não está falando alguma coisa com a gente, não? Será que o Espírito Santo não está apelando para mim e para você aqui? Quem sabe essa palavra que eu dei aí, porque eu estou empolgado e falando aí do pastor Everaldo que vai estar conosco aqui, que falou, a pregação dele não foi uma pregação, mas foi uma palavra que o Espírito de Deus disse no coração dele. Uma palavra, e ele transmitiu aquela palavra para nós, lógico, ele contou um monte de história do poder do Espírito, experiências, quanta coisa, porque aquilo nos edificava, nos ajudava, mas assim, se resumia a uma frase, a mensagem dele era uma frase, devolvam o meu lugar, devolvam o meu lugar. Será que, de verdade, meu irmão, será que o Espírito de Deus não está apelando para mim e para você? Sabe, eu vejo esse texto aqui, e essas pessoas, não de maneira intencional, está claro que não foi intencional. Me parece, não estou dizendo que é, porque o texto não me permite, mas me parece, lendo o texto, que eles tiveram uma experiência lá na época de João Batista, eles deviam estar lá na região de Jerusalém. Eles deviam estar lá, ouviram a mensagem. Qual era a mensagem? Arrependimento. João Batista veio anunciando, falando, vai chegar o Messias, vai chegar, ele está vindo, e eles ouviram essa mensagem, se arrependam, o machado está posto sobre a raiz, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo, se arrependam. Aí alguém gritou, e agora o que a gente faz? Ai, eu sou isso, eu sou aquilo. Falei, se batizem, se arrependem e se batizem. Lembra? Soldado e um monte de gente, aí eles foram lá, ouviram a mensagem de João, se batizaram, só que por algum motivo, eu não sei qual, mas algum motivo, quem sabe eles tinham ido lá só para isso, pode ser, porque diz que vinha gente de todo Israel, para ouvir João Batista. Eita, já pensou, irmão, que coisa extraordinária? Saía gente de longe para ouvir aquele homem, porque ele era um dunamis mesmo, não é? Ele era um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, ao ponto de ele ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Aleluia. E o povo veio, só que eles foram embora, e eles ficaram só com essa mensagem. Qual a mensagem? A mensagem que João tinha pregado, vai vir, vai chegar. Mas Jesus veio, Jesus fez o que fez, né? Aí a igreja surge ali, debaixo do poder do Espírito Santo, nós lemos Atos capítulo 2, veio o Espírito Santo, só que eles estavam lá em Éfeso, longe. E aí quando Paulo chega lá, Paulo fala assim, e aí meus irmãos, porque eles eram discípulos de Jesus, eles eram discípulos de Jesus, sem o Espírito Santo. E aí, meu irmão, você tem tentado ser um discípulo de Jesus sem o Espírito Santo? Tem uns aqui que tem uma característica mais, que é o perfil comportamental, perfil psicológico, são mais intelectuaizinhos. Eu conheço um ou outro, que às vezes eu converso, bato papo, e eu falo, legal, é bonitinho que só. Gosta de conversar, sabe? Entenda, o sexo dos anjos. Gosta dessas questões teológicas, etc. Então, interessante, tudo bem, né? Mas será que você não está sendo um discípulo de Jesus apenas na sua intelectualidade? Só na sua intelectualidade? Só aqui, só aqui. É só uma informação, só um conhecimento, mas não tem experiência com Ele, não tem vida com Ele.
não tem relacionamento com Ele, não tem vivência com o Espírito Santo. Cuida, irmão, cuida, porque é possível. É possível sim, a gente ser membro dessa igreja. É possível você estar envolvido no ministério dessa igreja. É possível você ser uma pessoa que recepciona, que recebe, que trabalha na secretaria, que trabalha no serviço, que faz a parte de louvor. Eu não vou citar tudo porque eu não estou lembrando. Mas trazer até uma palavra, mas sem o Espírito Santo. Fazendo por fazer. Faz direitinho, faz bonitinho, mas sem a presença do Espírito Santo. Esses discípulos aqui, eles estavam nessa condição. E aí Paulo pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo? Eles foram sinceros. Bonitinho isso, né, irmãos? Paulo falou assim: vocês receberam o Espírito Santo? Eles abriram o coração e falaram assim: nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. A maioria de nós que estamos aqui, a gente sabe um pouco sobre o Espírito Santo. A gente só precisa ajustar um pouco. Amém, povo de Deus? Diga comigo, a gente só precisa ajustar um pouco. Irmão, só para ter um entendimento. Me ajuda aqui, me ajuda. Vocês são melhor do que eu nisso aqui, com certeza. Eu não sou dado ao futebol. Não sou mesmo. Nunca fui, nunca gostei. Então, assim, não é uma coisa que para mim chama minha atenção. Mas tem os caras aqui que entendem do futebol. O ano passado, Campeonato Brasileiro. Quem que foi o campeão do Campeonato Brasileiro ano 2023? 23 ou 22? Palmeiras está levando tudo, né, irmãos? Os palmeirenses. Quem que é palmeirense aí? Aí, os palmeirenses se achando, sorrindo, né? Tá, foi o campeão. Ano passado, né? Esse ano vai ser de novo, né, pelo jeito. Já foi, já? Não, meu Deus do céu. Não, eu não sabia que tinha já terminado. Tá, o ano passado, quem ficou em segundo lugar no campeonato? No Campeonato Brasileiro? Só para vocês me ajudar, me ajuda, por favor. Acho que foi o Flamengo, porque o Flamengo também teve uma época que estava levando tudo, né? Joia. Então, segundo lugar, Flamengo. Acho, né? Lógico que tem o Google aí, você consegue hoje acessar. Mas tá. E o terceiro lugar, ficou com quem, irmãos? Quem que foi o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado? O terceiro. Palmeiras? Flamengo? Hã? Quem está falando? Alguém falou Fluminense. Quem foi que falou Fluminense aí? Você tem certeza? Viu no Google? Ah, vocês não são bobinhos, né? Mas assim, se você tivesse que lembrar, você tinha lembrado? Não. Joia. Eu gostava do UFC. Eu gostava. Da época do Anderson Silva. Quando ele, né, era o Homem-Aranha lá e tal, ganhava tudo. Você perguntasse para mim, eu falava assim, Anderson Silva. Aí você perguntasse assim, quem que é o vice-campeão? Ou seja, o segundo campeão, na modalidade dele, ele era meio médio, né? Médio, sei lá, médio ligeiro, uma coisa assim. Quem que era o segundo? Alguém sabe quem era o segundo aqui? Alguém gosta de UFC? Eu gostava na época dele, hoje eu não gosto mais. Né? Tá, o segundo, alguém sabe quem é? E o terceiro? Oi? Piorou. Irmão, eu estou usando esse exemplo aqui para dizer o seguinte para você. Nós cometemos um erro e a gente precisa se arrepender e voltar atrás. Amém, povo de Deus? A gente colocou o Espírito Santo de Deus, sabe como? Numa terceira categoria. Não foi por mal. Não foi por mal. O conceito de trindade, você sabe que essa palavra trindade não está na Bíblia. Quem sabia disso aqui? Me assustando. Quem sabia que a palavra trindade não está na Bíblia? De Gênesis a Apocalipse, você pode ler do começo ao fim. Não existe a palavra trindade. Tá bom? Essa palavra foi um termo cunhado. Foi cunhado para o quê? Para explicar algo. Para explicar o quê? Explicar o quê, irmãos? Deus. Isso. Foi criado. Assim como termos foram sendo criados na história. Né? Por exemplo, às vezes quando eu invento umas palavras aqui, vocês sabiam disso, né? Que eu invento umas palavras, eu tiro do além do aquém, eu mesmo crio a palavra. O nome disso é neologismo. Você inventa uma palavra para expressar algo. Pode ser que pegue, fica e vira um termo. E pode ser que não. Lógico que as minhas não pegam, né? Não ficam. Mas eu faço isso aí. Essa palavra foi criada. Ela foi criada, ela foi inventada num determinado momento para explicar algo, né? Para explicar um conceito, e é um conceito certo, irmão. Qual é o conceito? Deus é um Deus trino, diga comigo, Deus é um Deus trino. Vocês têm certeza disso mesmo? Vocês parecem que estão com dúvida. Você acredita nisso de verdade, que Deus é um Deus trino? Sim, Ele é trino. Ele é o Deus Pai, Ele é o Deus Espírito, Ele é o Deus Filho, e Ele é o Deus Espírito, sim.
Isso está corretíssimo, irmãos. O conceito está correto. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês que eu acredito. E eu quero ajustar isso com a gente aqui. Se Deus me permitir. Irmãos, nós, e a igreja, quando eu falo nós, é a igreja. Nós erramos na forma. A forma que foi transmitido, ela comprometeu o negócio. Sabe por quê? Porque pegaram o Espírito Santo e relegaram ele a uma terceira. Olha aqui, você pode dizer que não, você pode relutar, você pode estar com a cara feia aí agora, bicudinho, achando que você sabe das coisas, mas irmão, na prática é o que tem acontecido na igreja. Pegaram o Espírito Santo e transformaram ele num Deus de terceira categoria. Um Deus de terceira categoria. Como se ele fosse alguém assim, ó, está lá em terceiro. Quem que ficou em terceiro mesmo? Ai, não estou lembrando. Infelizmente, isso não está na Bíblia. Pastor, como que você afirma? Porque eu estudo a Bíblia, porque eu leio a Bíblia. Se eu fosse você, eu faria o mesmo. Você não ir na minha onda, né? Porque de repente acha que é invencionista do Claudinei, então vai ler a Bíblia. Lógico que tem uma série, graças a Deus, que Deus, irmãos, está restaurando algumas coisas, e Deus está levantando. Por exemplo, o Francis Chan, que é esse livro, O Deus Esquecido, que seria o segundo, mas você não leu o primeiro ainda, que é Bom Dia Espírito Santo, nem vou mandar você ler O Deus Esquecido. O Deus esquecido. Ele fala do Espírito Santo, do papel, do lugar do Espírito Santo, aqui agora, na vida da igreja. No nosso meio, na minha vida, na sua vida. Escuta, irmão. Infelizmente, criou esse conceito. E é um conceito equivocado. Posso te provar? Quem quer entender? Quem quer? Então eu vou provar. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Primeiro capítulo, primeiro versículo. No princípio, Barishit, quer que eu fale em hebraico ou você quer que eu fale em português? No princípio, vocês já leram pelo menos Gênesis capítulo 1, meu irmão? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Aí vai falar agora, então se a gente fala Deus, Salmo 90 diz, de eternidade, eternidade tu és Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Não é? Embora a palavra lá, Elohim fala do Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas estamos falando ali, Deus, o Pai. Então no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a terra era sem forma e vazia. Mas aí diz o quê? Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se a gente fosse usar um critério de lugar, quem que apareceu em segundo? O Espírito Santo. O Espírito Santo, porque primeiro, Pai, Deus, o Eterno. O Eterno, Ele criou. Mas o Espírito de Deus estava se movendo ali. Cadê esse lugar que a gente colocou? Primeiro, segundo, terceiro, ele não acontece. Pega Gênesis capítulo 1, versículo 26, vocês estão com a Bíblia aí. O que fala lá em Gênesis capítulo 1, 26? Eu gosto demais desse versículo, porque eu uso ele para ministrar sobre espírito, alma e corpo, para falar sobre cura interior, né? Que Deus é um Deus que ele, além de trino, né, ele trabalha com tricotomia. Quando você vê esse assunto, ele é maravilhoso. 3 é uma coisa extraordinária dentro do contexto da vida humana, né, isso revela a glória de Deus mesmo. Então, capítulo 1, versículo 26, Deus disse o quê? Façamos. Façamos é o quê, irmãos? É plural. Quem que falou façamos? Diga comigo, mas que Deus o quê? O Deus? Não. Façamos é plural. É Deus trino. Aí está o Pai, aí está o Filho, aí está o Espírito Santo. Está ali. É errado eu dizer assim, ali está o Espírito Santo, ali está o Filho e ali está o Pai. Não. Está errado eu dizer, está ali Jesus, Filho, está ali o Espírito Santo e está ali o Pai. Não, não tem, irmão. O problema é que a gente criou um sistema de categoria. A gente colocou assim, ó, então, primeiro, segundo e terceiro. Talvez isso nos ajude, de alguma forma, né, facilita ali, né, sei lá, a nossa compreensão. Mas eu estou aqui para te dar uma palavra. Não. Não. Deus é um. Deus é um.
Ele é um só, mas ele é trino. E há manifestações de Deus, que elas são diferentes. Aqui hoje, aqui agora, quem está movendo, quem está fazendo a obra na igreja, na minha vida, na sua vida, é o Espírito Santo. E por que a gente tem dificuldade de reconhecer isso? Por que a gente tem dificuldade, irmãos, de falar com o Espírito Santo? De conversar com Ele, abrir o coração para Ele. Por quê? Será que isso não tem a ver com a teologia, com a doutrina que a gente recebeu, fomos sendo ensinados? Isso, de uma certa forma, isso atrapalhou o nosso, olha aqui, relacionamento com o Espírito Santo. O que Ele quer? Ele quer restaurar esse relacionamento meu, seu, nosso, com Ele. Acho que é a palavra do pastor Everaldo. O Espírito Santo está dizendo: devolva o meu lugar. Vamos devolver o lugar para Ele. Mas qual que é o lugar? Irmão, a centralidade é do Espírito Santo. Quem faz a obra aqui é o Espírito Santo. Quem se move aqui é o Espírito Santo. Um exemplo, Jesus vai falar isso, né? Nem estou pegando aqui, né, o esboço, mas irmãos, deixa eu pegar aqui para você, para te explicar melhor. Lá no Evangelho de João, Jesus vai dizer o seguinte, pegue aí, capítulo de número 14, Evangelho de João, vou orar, já está avançando, meu Deus. Evangelho segundo João, capítulo 14, você já leu isso aqui, vou lembrar você, né? Capítulo 14, eu quero que você leia comigo o verso 15 e o verso até o 17, diz assim, ó, Jesus falando: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro, depende da versão que você está aí, conselheiro, consolador, ajudador, que é a palavra Espírito Santo, amém? Eu vou enviar para vocês, Jesus está falando, o Pai vai dar para vocês, um outro ajudador, um outro conselheiro, um outro consolador, não é? Ele fala assim, para estar com vocês, para sempre, é o Espírito de Deus, comigo, com você, conosco, para sempre. Olha lá, versículo 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, diga comigo, o mundo não pode recebê-lo, o mundo não pode receber o Espírito Santo, irmãos. Por que o mundo não pode, e você e eu podemos receber o Espírito Santo? Qual que é o teu entendimento, qual a tua compreensão sobre isso? Para receber o Espírito Santo a gente precisa o quê? Diga comigo, precisa nascer de novo. A gente precisa se converter. Você precisa se converter, você precisa nascer de novo, senão você não tem o Espírito Santo. Você pode cantar aqui, irmão, né? Igual a gente cantou. Você pode fazer tudo que você faz aqui, mas você não tem o Espírito Santo. Porque você não nasceu de novo. Você não se converteu. Você não se arrependeu. Você continua do mesmo jeito, só fazendo algumas coisas diferentes. É possível? Bem possível. É possível a gente estar aqui no domingo, irmão, fazer um monte de coisa, sair daqui, não precisa nem esperar segunda-feira não, sair daqui e vivemos a nossa vida na carne, andarmos na carne, semearmos na carne. É possível, lógico que é. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Você entende isso? Não pode. De verdade, irmão, eles nem querem. Para que você vai querer alguém para te mudar? Olhe para mim aqui, eu vou encerrar, o horário já venceu. Para que você vai querer alguém que vai mudar a tua vida? Para que você quer alguém que vai dizer para você, está errado isso aqui, isso não é meu, isso aqui não é para você? É lógico que você não quer. Você, melhor dizendo, o mundo não quer. O mundo não quer.
Imagina, Deus o livre, o Espírito Santo em mim e disser para mim assim: larga isso aqui, abandona isso aqui. Mas como? Eu vou te ajudar. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas imagina que eu quero o Espírito Santo. Vai que ele diz para mim que eu preciso abandonar a bebida, abandonar isso, eu não quero, ué. Eu não quero. Eu quero continuar desse mesmo jeito. Não tem problema. O mundo não pode receber. Jesus está dizendo isso aqui, verso 17. Olha lá. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Pula aí, vai lá para o versículo de número 26. Verso de número 26. Olha lá. Vou pegar o 25. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Jesus ainda estava aqui, tá? Jesus não tinha morrido, não tinha ressuscitado e não tinha subido aos céus, ainda. Ele estava aqui, olha o que ele fala: tudo isso eu tenho dito enquanto eu estou com vocês. Mas o conselheiro, né, que é o ajudador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. É o que o Espírito Santo faz. É o que o Espírito Santo quer fazer na minha vida, ele quer fazer na sua vida. Só que, acho que o grande desafio, quero chamar o pessoal do louvor fazendo favor, para não atrasar, mas assim, de verdade, acho que o grande desafio meu e seu, irmãos, em relação a essa questão, olha para mim aqui, é nos confiar ao Espírito Santo. Olhe para mim, deixa eu falar olhando nos seus olhos. É confiar no Espírito Santo, de que tudo que Ele faz, tudo é perfeito. Nada que o Espírito Santo faça na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, é algo ruim, é algo danoso. Imagina só, imagina o Espírito Santo vai fazer, isso vai ser terrível. Não, pode até custar, porque custa, tem coisa que custa. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Lê lá, Mateus 4 e Lucas 4. Diz que Jesus se batizou, depois de ter sido batizado, após ter sido batizado, o Espírito de Deus o levou para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Mas o Espírito Santo pode fazer isso? Pode fazer o que ele quiser. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Mas entenda que tudo o que ele fizer é o melhor para mim e para você. É o melhor de Deus. Só que eu penso que talvez a luta maior é essa. Puxa, não sei não. Não sei não, acho que eu não confio tanto assim. Sabe aquele amigo que às vezes você tem aí, que de repente é meio figura, meio tranqueira, e te coloca nas enroscadas, te coloca nas furadas? Eu acho que você está fazendo um paralelo péssimo. Porque o Espírito Santo, ele é o companheiro, amém? O Espírito Santo é o amigo, amém? Ele é o ajudador, amém? Ele é o conselheiro, amém? Ele é o consolador, amém? Ele é tudo isso e muito mais. É um amigão. Ele é um amigão. Diga comigo, o Espírito Santo é um amigão. Mas não retire, não é para você falar não, mas não retire um detalhe que faz toda a diferença. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é santo. Ele é justo. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é bom o tempo todo. Ele é bom, ele não está bom. Ele é bom. Ele é perfeito. Fica de pé nessa manhã.